Olá, boa noite. Dando continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de nossa cidade, nesta noite estamos recebendo a candidata do PDT, Neuza Mapa. Candidata, boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Wellington. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Neuza Mapa, candidata a prefeita por Conselheiro Lafaiete. Estamos trabalhando muito e lutando para fazer a diferença na nossa cidade aí no futuro. Candidata, gostaria que o senhor apresentasse aos eleitores. Fique à vontade, candidata. Então, boa noite, ouvintes. Aqui é Neuza Mapa que está falando. É um prazer estar aqui na TV Lafaiete. Eu agradeço muito o Silmar pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Sou Neuza Mapa, candidata a prefeita. Me preparei para estar aqui nessa disputa. Sou formada na área da educação, professora, 2 áreas acadêmicas. E para atuar na administração pública de Conselheiro Lafaiete, eu me preparei dentro da área de administração, dentro da área da política, onde eu me encontro formada em administração pública e ciências políticas. Esteja certo que eu estarei fazendo a melhor administração, vou administrar para todos. Esse é o meu propósito. Não permitirei uma administração voltada apenas para a minoria. Nós temos que ter compromisso com toda a população. Afinal de contas, todos pagam impostos e merecem toda a atenção do poder público. Candidata, eu gostaria que a senhora falasse sobre o plano de governo para o Conselheiro Lafaiete. Bom, o nosso plano de governo, ele foi elaborado com todo cuidado, com todo comprometimento, ouvindo a população, porque uma das diferenças de Neuza Mapa é dar a oportunidade para ouvir a população. A opinião pública, ela é muito importante para termos a melhor administração no município. Candidata, o tema agora é saúde. Qual a sua proposta para a Rede Municipal de Saúde, candidata? Hoje nós vivemos um momento muito delicado na área da saúde, porque voltando lá em 2016, o Temer, que foi o nosso presidente da República, na época, ele autorizou, ele assinou um documento onde congelaria por 20 anos os recursos públicos da educação, da saúde e da segurança pública. E isso se reflete na saúde de uma forma trágica. Hoje nós estamos vendo a saúde sucateada. Nós temos um hospital que foi iniciado em 2007. Nessa época, foi direcionado 935 milhões para a construção de 13 hospitais regionais em Minas Gerais. Infelizmente, desses 13, nós só temos 2 hospitais concluídos, que é o de Uberlândia e de Uberaba. Os outros 6 estão parados, como esse de Conselheiro Lafaiete. E outros 5 nós temos aí que nem saiu do papel. Sabemos perfeitamente que Minas Gerais tem uma necessidade absoluta desses hospitais existirem. Hoje nós ainda precisamos de mais de 750 milhões para concluirmos esses 13 hospitais, 2 que já está e mais 11 que falta ter a conclusão deles. Esse hospital de Lafaiete, nós precisamos urgentemente tê-lo pronto, atendendo a nossa população, porque Lafaiete é uma cidade polo e que atende as pessoas que vêm das cidades vizinhas, que estão em torno de nós. Sabemos muito bem que Minas Gerais tem um déficit de 35 bilhões. Com isso,
está travado todas essas finalizações desses hospitais. Então, é a dificuldade que nós estamos encontrando aqui no Lafaiete para terminar, concluir essa obra. Neuza Mapa, como prefeita, com certeza estará em conjunto com o governo do estado, Zema, encontrando também com os diretores das empresas que estão aqui em torno nosso, para a gente buscar parcerias e viabilizar o término desse hospital. Nós temos esse compromisso, né, de lutar, porque é um hospital de responsabilidade do Estado, mas não deixa de ser de absoluta interesse da administração de Neuza Mapa. Nós temos dentro de Lafaiete também uma saúde fracassada, um pronto-socorro que não atende a população de forma digna, que será também uma das maiores preocupações de Neuza Mapa em relação ao pronto-socorro, que precisa de uma reforma urgente. Teremos também uma preocupação muito grande com o atendimento, né, aos profissionais da saúde, que deverão ser olhados com muito respeito e com uma preocupação em relação a todo o seu tempo de trabalho, ao espaço que eles ocupam, aonde eles estão trabalhando. É satisfatório, né, o seu ambiente de trabalho? A gente tem que dar toda uma assistência para esses profissionais. Candidato, o tema agora é educação. Quais os planos para a educação e a valorização dos professores e servidores da educação, candidata? Essa é uma área fantástica, né? Porque a educação é um ponto central que tem todas as outras áreas interligadas na educação. Eu sou professora, estou falando de algo que eu conheço, né? E que eu sei o quanto é necessário uma preocupação absoluta do poder público, né? No nosso caso, nós estamos falando da área municipal. As escolas municipais, elas terão uma assistência e um atendimento muito forte, voltado, vindo de Neuza Mapa, em direção a todas as escolas, aos profissionais da saúde. Nós precisamos ter esse olhar, porque nós temos as escolas sem condição de ter de receber os nossos alunos, né? A gente vê as escolas da mesma forma que sempre foi, né? Há 30, 40, 50 anos. Hoje eu tenho um propósito de que a gente vai conseguir, né? A gente pode fazer, a gente vai fazer as reformas nas escolas, trazendo cadeiras diferenciadas, almofadadas, dando conforto para nossos alunos, fazendo com que as crianças tenham vontade de ir à escola, fazendo com que eles sintam bem, né? E o mesmo eu digo para os professores, que também tem que estar num ambiente confortável e agradável. Os profissionais da educação, eles têm a necessidade, eles precisam de ter um cuidado do administrador público. Eles precisam de ter a oportunidade de fazer cursos, de poder continuar estudando constantemente, porque qualquer profissão a gente precisa continuar estudando. Nós não podemos parar no tempo, né? As coisas vão mudando, vão evoluindo e é necessário. E a prefeitura, ela tem que dar esse suporte para o profissional, melhorar o salário deles, né? Dar toda uma assistência necessária para que ele seja um profissional feliz e que possa passar para os seus alunos a melhor aula, o melhor ensino, porque somos nós, professores, que preparamos nossas crianças para o futuro. Candidata, o tema agora é segurança pública e gostaria que a senhora comentasse sobre o tema segurança pública. Segurança pública é um outro gargalo, né, de Lafaiete. Nós temos aí a nossa segurança pública municipal, que ela ocorreu em 2021, e o tempo foi passando, nada foi acontecendo em favor deles, né, não houve investimentos. Então a gente, estando lá, Neuza Mapa estando como prefeita, vai ter toda uma preocupação voltada para a área da segurança.
com profissionais muito bem preparados, com concursos públicos, e levando esses profissionais a ser mais cordial com a sociedade, né? Antes de tomar qualquer atitude, que eles possam primeiro fazer o seu trabalho preventivo de comunicação, de conversa, né? De um bate-papo primeiro, de orientação, para depois, uma vez não atendido, aí sim poderá tomar as decisões cabíveis dentro da segurança. Mas a gente vai ter toda uma preocupação com essa área, sim. Candidata, o tema agora é turismo e cultura. Falando-se, o turismo está totalmente relacionado com a cultura, né? Quando nós temos uma cultura legal na cidade, bem trabalhada, com propósito, certamente nós vamos provocar o turismo. Terá pessoas, né, querendo vir visitar Lafayette porque tem algo que chama atenção, algo para visitar, né? Em Lafayette a gente não tem tantas coisas antigas, né, para chamar atenção como outras cidades, como Ouro Preto, Congonhas e tudo mais. Mas há a possibilidade da gente viabilizar o turismo em Lafayette, sim, a partir do momento que a gente investe na coisa certa. Nós temos a linha do trem que pega em Buarque e que a gente pode projetar essa linha, fazendo o transporte de pessoas, ou de turismo, passando por Murtinho, Congonhas, lá próximo ligando, né, com Ouro Preto, né, e Mariana, passando por Miguel Burnier. Então, o que ocorre? Nessa situação, a gente consegue fazer uma interligação bacana de várias cidades, né, cidades turísticas como Congonhas, passando por Lafayette, passando por Congonhas, Miguel Burnier, Ouro Preto e Mariana. Isso já é conversado entre Neuza Mapa e Ângelo Osvaldo, que é candidato a prefeito lá em Ouro Preto, acredito que vai ser eleito. Então, além disso, né, a gente tem que investir, temos fazendas maravilhosas, antigas, que a gente pode transformá-las em pontos turísticos, a gente tem que investir nisso para que os recursos venham para a nossa cidade. E a cultura, quando a gente investe na cultura, em teatros e músicas e tantas outras coisas, a gente chama atenção também do turismo, faz as coisas acontecer na nossa cidade. Nós temos que lutar por isso. Candidata, o tema agora é mobilidade urbana. Como a senhora vê o trânsito da nossa cidade, candidata? O trânsito de Lafayette é bastante caótico. Hoje a gente percebe que não tem nenhuma organização, ruas com carros estacionados dos dois lados. Sabemos muito bem que Lafayette não tem nenhum planejamento, nunca teve. Os gestores anteriores, eles não se preocuparam com isso é muito sério. Há ruas aqui em Lafayette que passam ônibus, caminhões e que são super estreitas e nós não teremos grandes dificuldades em pensar em alargar essas ruas, não há possibilidade. Então, assim, é por isso que é importante um gestor público ter preocupação com o futuro, ele administrar com consciência e com responsabilidade para daqui 30, 40 anos e não só para o momento, né? Que é o que aconteceu em Lafayette. Então, essas ruas super estreitas, elas são inadmissíveis, estacionamentos de veículos de um lado e do outro dessa rua, dificultando cada vez mais o tráfego dos carros e aí proporcionando um trânsito terrível, principalmente em horário de pico. Nós teremos que pensar que podemos sim fazer uma via de acesso por fora do centro, né, no caso. Eu acho que está faltando aí um pouco de uma boa vontade mesmo da administração pública. Essa é uma das preocupações de Neuza Mapa, para que a gente
possa tirar essas carretas do centro da cidade. Mas eu vou muito mais além do que isso aí. Eu também penso que há a possibilidade da gente tirar essa quantidade de ônibus que carrega os seus funcionários para as empresas que está em nosso entorno aqui. Como nós vamos fazer isso? Nós temos como fazer um ponto de chegada e de saída dos ônibus coletivos, né, colocando o ponto na chegada da cidade, um ponto escolhido estrategicamente, onde todos os ônibus das empresas vão pegar os seus funcionários naquele ponto. E dentro da cidade só vai rodar os ônibus coletivos. E esses funcionários não serão eles que vão arcar com as passagens. São as empresas que vão arcar com as passagens, fazendo com que esses funcionários peguem os ônibus coletivos, desça na rodoviária e ali terá o ônibus de integração exclusivo para levar todos os trabalhadores para o ponto, o lugar onde os ônibus das empresas irão pegar esses funcionários. Esta é uma das formas mais interessantes que a gente tem para tirar esse fluxo de ônibus, de muitos ônibus girando, rodando dentro da nossa cidade, né? Assim como os caminhões. A gente vê o pessoal reclamando muito das carretas e de caminhões, mas os ônibus também incomodam bastante. A partir do momento que a gente fizer isso, a gente reduz muito o fluxo de carros pesados, né, e de tamanhos maiores, rodando, né, em movimento dentro da cidade de Lafayette. Temos também estar preocupados com as pavimentações, com os cuidados de nossas ruas. Isso ajuda a melhorar também o fluxo do trânsito. O tema agora é emprego. Como gerar mais emprego na nossa cidade? Essa é uma das maiores preocupações, né, da gente, né, do nosso grupo e da minha administração, porque hoje nós temos um problema sério com o pessoal do comércio, né, que enfrentou aí um tempão de seu comércio fechado, né, devido à pandemia. Então, a gente sabe que essas pessoas tiveram muito prejuízo, muitos fecharam suas portas. Então, a gente tem que ter uma forma de incentivar, né, essas pessoas a voltar ao seu trabalho, né? Quem conseguiu sobreviver a todo esse tempo, que eles também consigam evoluir de uma forma interessante e cada vez mais gerando emprego. Porque nós temos, inclusive, a gente sabe que teve aqui em Lafayette empresários com 30 funcionários que foram dispensados 15. Imagina uma única empresa mandar 15 pessoas embora em Lafayette. Agora, você pensa de uma forma maior, outras empresas também fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem aí o interesse muito grande da área industrial, a gente dá o suporte, né, para essas pessoas poder montar as suas empresas daqui de Lafayette, pessoas daqui de Lafayette. Vamos lutar para trazer também empresas, dar oportunidade de chegar empresas para gerar empregos na nossa cidade. A gente sabe que muitas empresas que já tiveram a oportunidade de estar aqui, elas foram desviadas para outras cidades. Isso será inadmissível no meu governo. Eu sei o quanto é necessário empresas se instalarem em nossa cidade para gerar emprego, porque a nossa Lafayette, ela foi só crescendo. Hoje nós temos quase 130 mil habitantes, mas a gente não percebe uma preocupação desses governos que estão e que passaram na geração de emprego para esse povo. A gente não pode ficar o tempo todo na dependência da mineração. Nós tivemos aí bem há pouco tempo, né, diante de uma tragédia que teve numa outra cidade, o que a Vale simplesmente virou e disse: olha, eu tenho um minério muito melhor lá no Pará, nós vamos embora. Imagina a Vale indo embora e dispensando todos os seus funcionários. Então, assim, nada é para sempre. A gente tem que pensar numa Lafayette para daqui 30, 40, 50 anos. Nós não podemos imaginar que vamos ter a Vale eternamente aqui em Lafayette, aqui na região nossa, para atender o nosso povo,
né? E então, nós tivemos aí a oportunidade de ter o shopping que geraria aí de 5 a 7 mil empregos diretos e indiretamente, e que infelizmente por vários interesses de alguns não tiveram a coragem, né, de deixar o shopping se instalar aqui, e daí ele foi desviado para outra cidade. Então veja bem a perda, quanta perda nós perdemos na área da construção do shopping, onde nós iríamos empregar muitas pessoas para trabalhar nessa construção, mas infelizmente não houve. Se nós tivéssemos esse shopping pronto, nós teríamos aí de 5 a 7 mil pessoas trabalhando. Quantas pessoas ganhando dinheiro e gastando seu dinheiro dentro de Lafayette? Olha como iria crescer a economia, né? Que injeção nós iríamos dar na economia de Lafayette, né? Contrapartida, hoje nós temos um povo que, quando tem vontade de ir ao shopping, tem que ir para Belo Horizonte. Tudo que eles gastam lá, o ICMS vai para BH. Contrapartida, se a gente pensar de forma real e pensar também fora da caixa, né, de uma forma maior, sem egoísmo, sem interesse próprio, né, a gente aqui estaria dando oportunidade de trabalhos para muitas pessoas, estaríamos dando uma injeção na economia de Lafayette, né, e estaríamos colocando dinheiro no centro. Se o problema é o comércio de Lafayette, nós temos que entender que quem estaria trabalhando lá no shopping estaria gastando aqui no centro, estaria gastando na padaria do seu bairro, no mercadinho do seu bairro, na lojinha do seu bairro. Então a gente tem que pensar grande. Lá atrás parece que foi pensado assim: se fizer o shopping, o comércio da cidade vai acabar. E não vai, ao contrário, ele vai evoluir, vai vender muito mais, né? Então a gente tem que pensar com consciência e com responsabilidade e fazer as coisas acontecer, e nós precisamos aí ter muita preocupação com o emprego, principalmente com os nossos jovens de 16, 17, 18, 19, 20 anos, a inserção deles no seu primeiro emprego, que normalmente tem uma dificuldade muito grande de entrar. Então nós precisamos ter essa preocupação com esses jovens, para que eles possam ter o seu primeiro trabalho e seguir a sua adolescência, se tornar adultos com responsabilidade, com caráter, e é isso que eu quero ver. O tema agora é produtor rural. Qual seria a sua política para a produção rural, candidata? Olha, se tratando, né, do homem do campo, do trabalhador do campo, eu tenho visitado muitos e a conversa é uma única. Os governos de Lafayette, eles só pensam em administrar para o centro, né? Eles acham que a zona urbana já é o suficiente. E a área territorial de Lafayette é muito grande. Então nós teremos aí que temos que dar a assistência a esse povo, né? Ao homem do campo. E o que ele mais precisa? Ele não precisa de vir ao prefeito para pedir uma cesta básica. Ele não está precisando disso. Ele precisa sim, ele precisa de estrada. Para ele pegar o seu caminhão, colocar os seus produtos e levar aonde ele precisar de levar. Levar para o SEAS em Belo Horizonte, levar para entregar nos mercados, entregar nas escolas, se ele fornece para as escolas, né? E quando chove, tem estradas aqui que não passam nada. Não passa moto, não passa carro pequeno, não passa caminhão. Quando eles insistem em transportar os seus produtos em época de chuva, tem que ter um trator, uma máquina para puxar esse caminhão, porque ele está agarrado no barro, né? Então a gente percebe uma falta de preocupação muito grande do administrador em relação às pessoas que moram na zona rural, né? Não somente o produtor, mas todas as pessoas que moram na zona rural, eles sofrem com a falta de cuidado das estradas. Temos as estradas principais e as estradas vicinais, que as vicinais é um outro ponto que o homem do campo ele reclama, né? Que a prefeitura criou-se lá um sistema que não pode, de repente, entrar para dar um cuidado, né, na estrada dele. Então a gente pensa aí em usar a Malpa, porque lá nós podemos usar a Malpa para dar essa assistência maior também nas estradas vicinais.
Então, com certeza, o homem do campo ele terá sim, a zona rural terá todo um cuidado de Neuza Mapa, até porque a Neuza foi criada na roça e conhece de perto, né, todas as dificuldades de quem mora na roça, quem mora na zona rural. E tem um outro fator muito interessante, que é a parte, as saídas, né, a produção. Nós temos pessoas que produzem muito, que plantam muito e que colhem muito, tá? Isso é um propósito de Neuza Mapa. Nós temos toda a condição de proporcionar, né, de criar aqui dentro de Lafayette um SEASA, onde a nossa região, ao invés de ter que ir para Belo Horizonte para levar toda a sua produção, suas cargas, vão colocar as suas cargas aqui na Lafayette e daqui será distribuído para todos os mercados de toda a nossa região. Esse é um propósito e é uma ideia que também veio lá do homem do campo. É o interesse muito grande deles de que Neuza Mapa possa trabalhar dessa forma com eles. Candidata ao tema agora, obras e vias públicas. Qual a sua política para obras em vias públicas e saneamento básico, candidata? Ok. Se tratando de obras em vias públicas, a gente tem vários problemas aí, né? Toda chuva que dá, nós temos uma Lafayette totalmente alagada na área centralizada. É uma das preocupações, né? Eu tenho conversado com o engenheiro, com muito conhecimento, e a gente tem sim condição de solucionar esse problema, e isso será solucionado sim no mandato de Neuza logo no início. É uma preocupação muito grande, porque Lafayette não pode ficar com o centro da forma que fica quando chove. Deu uma chuva mais forte, alaga tudo. Nós não podemos permitir isso acontecer no centro da nossa cidade, nem em nenhum outro lugar, né, da nossa cidade. Nós temos uma preocupação aí com o rio, o córrego, né, o riozinho que nós temos lá embaixo, que também alaga tudo, e aí a gente tem também que fazer o desassoreamento dele e poder dar uma condição melhor de vida para aquelas pessoas. Nós temos a preocupação também, as capinas que acontecem somente no centro, elas têm que acontecer nos bairros. Nós temos a necessidade de ter o cuidado com os nossos bairros. Nós temos a obrigação de trabalhar para o povo, para toda a população que mora nos entornos de Lafayette, nos bairros de Lafayette. Isso é necessário. E quanto ao saneamento básico, nós temos aí uma empresa que mascara o trabalho, que o serviço, né, que ela oferece, é um serviço mascarado, é um serviço que não atende, que só tem cobranças, mas não tem um serviço prestado com qualidade, com responsabilidade para a sociedade. Só pensa em cobrar absurdos das pessoas, onde a gente paga por um esgoto que a gente não tem esse esgoto de fato tratado, né? Onde não tem esgoto tratado, eles cobram das pessoas também. Então, isso é inadmissível. Então, a gente tem que repensar, né, essa Copasa, porque a gente pode sim, a gente tem condição de estar abrindo espaço para outra empresa estar entrando com o compromisso de prestar um serviço melhor para a sociedade. Candidata, qual a relação a senhora pretende ter com os servidores públicos? O servidor público, ele é desrespeitado, ele sempre foi desrespeitado. Porque quando um político, ele se coloca na política para estar prefeito só pelo poder, ele não tem nenhuma preocupação com o povo, e muito menos com o setor público. Então, o que ocorre? Quando a gente pensa nessas pessoas que estão ali efetivados há tanto tempo e não são valorizados, nós não temos como esperar que o trabalho seja correspondente à expectativa da sociedade. Só que essas pessoas que estão na administração pública, elas não se colocam para oferecer para esse servidor público uma melhor condição de trabalho, o aprendizado, né, curso para que eles
entendam como que eles vão fazer o atendimento, como que eles vão trabalhar naquele setor, porque eles são jogados ali, muitas das pessoas são jogadas, colocadas ali sem nenhum curso, sem nenhum preparo, né? Então isso é um desrespeito com a pessoa que está ocupando aquele trabalho, que está assumindo aquele serviço. Então o que ocorre? Neuza Mapa vai primeiramente olhar os funcionários públicos. A partir daí, ela vai pensar quem são as pessoas que vão assumir os cargos que a gente pode fazer escolhas de pessoas que estão lá dentro, que conhecem o serviço, que vai fazer o serviço da melhor maneira, vai proporcionar à sociedade um atendimento excelente, um excelente trabalho. Para mim é muito mais interessante eu valorizar quem já está efetivo dentro da prefeitura, do que eu pegar uma pessoa que só porque esteve ao meu lado, só porque está ali oferecendo alguma coisa de trabalho e colocar ela lá sem saber nada, sem ter nenhuma condição de proporcionar um trabalho decente para a sociedade, e com isso eu ter problemas numa administração. Eu não vou permitir isso. Então, vou valorizar na questão de salário, na questão de cursos, na questão de aprendizagem, na questão de atendimentos, né? E a gente tem que estar sempre atentos, né, aos nossos bons funcionários, independente dele ser efetivo ou contratado. Temos que valorizar essas pessoas. Candidata, o tema agora é assistência social e habitação. Bom, se tratando de habitação, a gente sabe que nós estamos no século XXI, pleno 2020, e nós ainda deparamos, né, com muitas pessoas morando em casas sem nenhuma condição, né, de satisfatória de vida. Nós temos aí por alguns lugares que eu andei, pessoas que namoram em casas barreadas. É uma vergonha, né? A impressão que a gente tem é que a gente nós não temos isso na nossa região, mas nós temos sim. Então, existe toda uma preocupação, só que nós encontramos um gargalo dentro do município, né? Porque as casas que são construídas para as pessoas, elas vêm de projetos do governo federal. Então, tem que existir, nós temos que lutar pelos projetos do governo federal, para que ele abra esse espaço de construções das casas populares para a sociedade, para as pessoas que precisam, né? E o município estar atento a isso para apresentar as propostas, né? As demandas, né, que existem na nossa cidade, para que nós possamos ser atendidos nesse segmento da habitação. Porque isso aí é uma demanda que vem, é uma decisão que vem do governo federal. A gente apresenta a demanda, né, as necessidades, e aí vamos ser atendidos diante das decisões das construções das casas populares. Agora, a outra parte é saneamento básico, você falou, né? Isso. Então, em relação ao... Não, foi assistência social. A assistência social, exatamente. Nessa parte de assistência social, quando eu falei de trabalho, de emprego, de geração de emprego, é porque eu defendo que as pessoas, né, que um pai de família, que uma mãe de família, que ela tenha condição de sustentar a sua família. É muito mais interessante um pai, uma mãe poder ir ao mercado e fazer uma compra para sustentar a sua família, da alimentação dos seus filhos, do que viver sendo servidos, né, todo momento tendo que pedir uma cesta básica, tendo que ser atendido pela assistente social. É óbvio que a assistência social ela tem que existir, né, para dar todo um suporte para essas pessoas que têm essa necessidade, até o momento que a gente possa dar a condição dessa pessoa estar trabalhando e ela mesma podendo cuidar da sua família. Cada ser humano ele tem que ter essa satisfação de trabalhar e poder assumir a responsabilidade de sustentação, de cuidar, né, de educar a sua própria família. Então, a assistência social na nossa cidade, ela terá com muita responsabilidade, terá todo o compromisso com todas as pessoas que têm a necessidade de ser assistida pela assistência social.
mas o que eu mais quero é poder ter uma condição de gerar emprego, né, de buscar empresas que gerem emprego e que possa colocar essas pessoas trabalhando e podendo viver dignamente. Candidata, agora as suas considerações finais. Fique à vontade. Pois é, eu estou aqui nesse momento para agradecer a oportunidade, né, de poder falar para todo esse povo de Lafayette, poder dizer que Neuza Mapa precisa estar prefeita em 2021. Nós precisamos de ter uma administração feminina, uma administração de uma mulher voltada para toda uma sociedade, observada com o coração, com mais sentimento, uma administração mais humana, tá? E pode ter certeza que Neuza vai cuidar de Lafayette como Neuza cuida da casa dela, como Neuza cuida dos filhos dela. Eu quero que a sociedade entenda que nós precisamos de alguém na prefeitura que tem um olhar humano para todos, que terá um cuidado de mãe com a nossa cidade, que terá responsabilidade, terá o compromisso de administrar de forma verdadeira, sem deixar se perder nenhum centavos por nada, porque a cada centavos que se perde vai fazer falta para aquela criança que precisa de cuidados, vai fazer falta para aquela pessoa que precisa de um medicamento. Nós temos também que pensar no esporte de Lafayette, além da cultura, porque quando eu disse que tudo está alinhado à educação, o esporte está interligado totalmente com a educação, que é um ponto que não me foi perguntado, mas que eu quero deixar claro aqui, que vou sim dar todo o suporte, dar toda a atenção para a área de esportiva, taekwondo, jiu-jitsu, judô, futebol, todo tipo, vôlei, basquete, porque quando a gente alinha a educação com o esporte, com a cultura, com certeza nós vamos estar aí resgatando crianças, nós estaremos aí evitando de crianças seguirem por caminhos que são totalmente indesejados pelos seus pais, né? E nós estaremos aí preparando, né, as nossas crianças dentro da cultura, da educação e do esporte para um futuro, para que essas crianças possam futuramente nos representar também com responsabilidade e dignidade na nossa região e na nossa cidade. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui um pouco do meu plano de governo, tá? A todo momento que vocês quiserem me convidar, precisar, eu estarei disponível para estar aqui falando mais do meu plano de governo. Tem muita coisa que eu poderia estar falando a mais aqui, mas o tempo não me permite, tá? Um abraço a todos vocês. Uma ótima noite para você e até a próxima. Um abraço e até lá.